Bom dia a todos aí, os colegas que estão adentrando aí ao nosso encontro, né? Nós vamos aqui conversar, debater. O pessoal pode estar com dúvida, o pessoal tem um caso concreto que queira aí também compartilhar conosco. Nós estamos aqui todos ouvidos, né? Estamos aqui também para ajudar qualquer operação. Quando a gente fala aí no ICMS, nós vemos aí que esse imposto ele é muito complexo, né? E em breve aí esperamos, né, que está acontecendo esse imposto, ele irá ser extinguido, né? Vai sucumbir, né, com base na reforma tributária. Então, praticamente, quando a gente falar em DIFAL, falar em outros regimes tributários que tem dentro desse imposto, praticamente eles vão aí sucumbir, né? É, Tendo em vista aí a nossa Constituição de 88, a partir do artigo 145, ela traz todo o sistema tributário nacional. E ela dá competência aos entes aí, no caso aos estados e o Distrito Federal, para instituírem os seus impostos. Então, a nossa Constituição aí de 88, no seu artigo 155, parágrafo 2º, ela vai dispor uma das características ou diversas características que esse imposto, o ICMS, ele tem. Então, vai discorrer desde o seu inciso primeiro do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, falando que é um imposto que ele é de origem, né? Ou seja, ele vai ficar, o imposto que é pago vai ficar com o estado de destino. Esse imposto ele é um imposto não cumulativo, onde o contribuinte desse imposto vai ter direito a um crédito do ICMS. Esse imposto, as alíquotas vão ser observado o princípio da seletividade, né? Em função de cada mercadoria ou bem, vai ter uma aplicação de uma alíquota maior ou menor. Nas operações interestaduais, esse imposto vai ser tributado pelas alíquotas interestaduais, observando se é produto nacional, 12, 7 ou 4%. Esse ICMS, lá também no seu artigo 155, parágrafo 2º e nos seus incisos, falam que vai ter seus benefícios fiscais, isenções, redução da base de cálculo, crédito presumido, diferimento, suspensão, e ele vai trazendo as características. E a partir do inciso 7º e 8º da nossa Constituição, ela vai estabelecer ali que quando um contribuinte do ICMS ele adquire mercadoria ou bem em operação interestadual, que seja a sua finalidade para uso, consumo ou ativo, o estado onde ele está localizado ele vai ter que recolher um diferencial de alíquotas, entendendo que a alíquota interna do ICMS desse produto no seu estado tem que ser superior à alíquota interestadual. Então, Marcos, eu sou um contribuinte do ICMS, recebo uma mercadoria, adquiro uma mercadoria, né, para uso, consumo ativo. Eu sendo um contribuinte normal no meu estado, a Constituição ela dispõe, ela determina que eu e que o Estado exija esse diferencial aqui da minha empresa, sim. Né? Então, isso vai estar no inciso 7º e 8º. Agora, se eu estou realizando uma operação interestadual com um não contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, a nossa Constituição também vai dispor ali que a responsabilidade de recolher uma diferença de alíquotas, um diferencial, ou DIFAL, como nós falamos, ou DIFA, como é falado em determinados estados aí, a responsabilidade sempre vai ser do remetente da mercadoria. E isso veio disposto, né, com base nessa emenda constitucional 87 de 2015, que ela emendou a Constituição, porque nossa Constituição ela tem cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser removidas, extinguidas em hipótese alguma. A nossa Constituição só pode ser emendada. Então, por meio dessa emenda constitucional 87 de 2015, foi estabelecido, foi demonstrado, informado para nós contribuintes, para nós operadores de direito, pessoal da área contábil, que a partir ou desde 2016, quando é realizada uma operação para esse não contribuinte, a responsabilidade de recolher o diferencial de alíquotas do remetente da mercadoria. Marcos, então o que você está dizendo aí que nós temos dois diferenciais de alíquotas, ele é constitucional e se tiver alguma regra diferenciada, a competência, né, de defender e de cuidar dessa Constituição é do Supremo Tribunal Federal. Então vejam aí, com certeza, e vejam aí que tem uma hierarquia das normas que nós vemos pela Constituição, depois vem a emenda, depois nós temos a Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, e lá ela estabelece também as regras desse diferencial de alíquotas,
quanto à responsabilidade, está no artigo 12 dessa lei complementar, quanto à base de cálculo do ICMS, que está no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 1, né, como que vai ser a base de cálculo desses diferenciais de alíquotas. E aqui, quando eu falo diferencial de alíquotas, ou diferenciais de alíquotas, nós estamos falando os dois, tá? Que está na linha A e B do inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 155 da nossa Constituição. Se é para contribuinte, a responsabilidade é do destinatário. Se é para o não contribuinte, a responsabilidade é do remetente. Então ele vai trazer, Marcos, e como que funciona a base de cálculo, base, aí o pessoal fala, existe base única, base dupla. Então na lei complementar, hoje ela estabelece tudo, porque foi alterado, vejam que a emenda é de 2015, e veio a partir de 5 de janeiro de 2022, a lei complementar 190 ali, que ela veio alterar aí a lei complementar 87, para estabelecer, né, e dirimir, pacificar todo esse assunto quanto à responsabilidade e também, que é mais importante, qual é a base de cálculo do diferencial e a sua cobrança, se ela seria em 2022, se ela seria em 2023, se deveria ter cobrado em 2016 também. Teve todas essas discussões. Quem que vai recolher, se é só o contribuinte normal, como nós falamos contribuinte normal, fala em cada estado vai ter a sua regra, né, de contribuinte. Aqui em São Paulo é RPA, Regime Periódico de Apuração, Minas Gerais, contribuinte normal, Bahia, contribuinte com conta corrente fiscal, determinados estados é débito e crédito, né, que para fins federais é o lucro presumido ou lucro real, e também a sua aplicação, né, quando for para um não contribuinte, pelos optantes do Simples Nacional, realizando operações ou prestações interestaduais. Então tem essas discussões também, sou Simples Nacional, tem que recolher esse DIFAL para não contribuinte, né? O convênio estabelece que sim, mas aí existe algumas regras, né, decisões que afasta a aplicabilidade de determinados contribuintes. E aí depois nós temos, né, o convênio ICMS 142 de 2018, que esse convênio ele estabelece as regras da substituição tributária nas operações interestaduais no caso de antecipação tributária. E nós sabemos que quando há um convênio, essa mercadoria é passível de ST ou de substituição tributária, se existir um protocolo ICMS entre os estados, né, remetente e destinatário, e nesse protocolo ele estabelecer que o remetente será responsável de recolher o diferencial de alíquotas por substituição tributária, a responsabilidade é transferida. Então, Marcos, já são 3 DIFALs. Tem o DIFAL propriamente dito, que a responsabilidade é do destinatário, tem o DIFAL para não contribuinte, que a responsabilidade é do remetente, e tem esse DIFAL por ST, que se a mercadoria é passível de ST, que está nesse convênio 142, e há um protocolo ou um convênio entre os dois estados, a responsabilidade do DIFAL entre contribuintes transfere-se para o contribuinte remetente, observando todas as regras de cálculo. Porque quando a gente fala em ST, eu estou recolhendo para o estado de destino. E por estar recolhendo para o estado de destino, eu tenho que observar as regras daquele estado. E aí depois nós temos também o convênio 235/2021, que isso aí ele traz um portal DIFAL, que é hospedado pelo site da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. E se eu não tenho uma consultoria como o Senofisco, ou outras consultorias aí, né, depende de cada cliente, ele pode observar esse convênio, não vai nem convênio, ele só traz as regras, ele vai até o site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e lá os estados enviam em planilha, em Excel, todas as informações tributárias das mercadorias, de todas as mercadorias que estão na tabela de IPI. E lá eu vou começar a observar a alíquota interna daquele produto que eu estou vendendo, um exemplo, para o Acre. Eu quero saber a alíquota interna desse produto lá, para poder fazer a diferença de alíquotas. Isso que eu estou falando para não contribuinte, tá? Então, eu, como contribuinte, eu posso acessar esse portal DIFAL e lá eu vou ver toda a tributação, se tem redução da base, se tem isenção, aquela mercadoria lá internamente. Então, eu consigo ver aí, com base nesse convênio ICMS 235. E o 236/2021, ele estabelece os procedimentos para a aplicação do diferencial de alíquotas para não contribuinte. Tá? Ele vai trazer responsabilidade, base de cálculo, regra de recolhimento, quem é responsável de recolher esse DIFAL, entenderam? Então vejam aí que nós estamos num regime bicameral, tá? Só para vocês entenderem, aonde duas casas, aí a Câmara e os deputados federais e o Senado Federal, aonde ali eles vão legislar, e nós temos depois o Poder Executivo, que é a Presidência da República, né? Que é por meio de decreto. Estadual nós também temos a Assembleia Legislativa por meio de lei ordinária e também o governador por meio do Poder Executivo, ou seja, decreto.
E o CONFAS, onde são publicados e emitidos esses convênios, eles não têm poder legislativo, tá? Então ali são acordos pré-estabelecidos que depois eles publicam aí e depende depois de ratificação ou não interna dos estados para a sua efetiva aplicação. Então, para vocês entenderem aí a regra de aplicação desses diferenciais, é só fazer uma breve leitura dessas normas que nós inserimos aí nos slides, tá?